Boa noite, gente. Aqui. Boa É um noite. prazer tão grande estar falando com você, né? Tá aí. Primeiro meu professor, Ô, minha então somos prima querida, colegas, né? deixa eu fazer um registro aqui, Oi? minha prima querida do Rio de Janeiro, Ângela, tá Ah, aí, Ângela, Meireles o Freire. pessoal tá chegando. O pessoal tá chegando. Isso, que joia. Então, assim, super prazer, gente, muito, muito, muito mesmo. Falar com quem foi meu professor, foi meu colega, né? É, então, e como colega também, né? Aqueles projetos também. Não vou esquecer também que eu fiz a primeira apresentação, que você, por insistência sua, na época eu não tinha nenhum livro publicado, e numa das apresentações que teve lá, e você fez assim, não, eu quero que você apresente seus poemas, eu quero que você apresente. E aí você insistiu, eu falei, mas eu nunca apresentei meus poemas, eu não sei decorar. Aí você falou, se você errar, não tem problema não, o poema é seu, você pode emendar como você quiser, você lembra disso? Aí eu falei, também, então sim, você tem muitas, muitas passagens na minha vida, né? Muitas, assim, muito que eu não esqueço. Né? Então, por isso, por mim, né, para mim, é tão emocionante, né, estar falando aqui com você hoje. Né? E Agora, tanta gente boa aí, né, gente? emocionante é ver um talento que eu vi nascer e hoje é uma das maiores poetas de Ilhéus. Eu acho isso maravilhoso. Olha, bom somos, né? Então, Amaira, a gente vai começar assim, para as pessoas até conhecerem um pouco mais de você, que eu também fico curiosa, saber assim, como nasceu o Ramayana Poeta? O Como foi que Ramayana esse Poeta poeta nasceu? nasce na infância. Primeiro foi o contato com os livros, né? Tem dois fatos muito significativos que eu me lembro na minha infância. Desde que eu me entendo, né, na mesa de cabeceira de minha mãe tinha um livro muito grosso, era, né, aqueles romances antigos de capa dura, aquela folha pesada grossa, então os livros eram grossos, né, que era O Vento Levou. E era um romance que meu pai havia dado para minha mãe quando ela estava na gravidez me esperando. Então aquilo para minha mãe era uma coisa assim muito emocionada. Acho que ela passou anos e anos lendo aquele livro, né? E me contava as cenas do Vento Levou, que também foi um filme assim marcante naquela época, naquela década, anos 50, né? E aí então aquele livro me encantava, a figura do livro, né? Meu pai, apesar de ser, né, herdeiro do cacau aqui na Bahia, meu pai era engenheiro e trabalhou no Rio em grandes projetos e era uma pessoa muito inteligente, muito culta, lia muito, né? Então eu adorava mexer ah, na prancheta dele, nas canetas, no material de trabalho dele, né? E nos livros também. E minha mãe, né, tinha todo o cuidado, não, não faz isso, não pode, tal, tal. Meu pai disse assim, não, esse tipo de material a gente tem que dar acesso. Aí eu me lembro, né, hoje é que eu entendo bem qual foi a estratégia do meu pai, né? Ele foi num sebo e comprou assim livros aquilo, né? E botava ao alcance das crianças, né? Morávamos na casa da minha tia, né? Então eram assim duas famílias misturadas, eu, minhas primas, né? E a gente mexia naquilo, rabiscava, tirava as folhas e tal. Então, o contato com o livro foi uma coisa muito forte para mim. Ao mesmo tempo, meu pai era assim, aquele baiano, estilo deputado baiano, grandiloquente, falava muito, fazia discurso, era um cara assim muito, né, que nas festas, quando tinha que se pronunciar, era ele que falava e tal, né? Então isso me encantava. Aí vem o meu, digamos assim, o meu interesse, né, e o meu amor pela palavra, né? Meu pai, ele, né, ah, não me ensinou oratória, mas ele dava assim, alguns toques, né, que eu achava muito interessante. Por exemplo, um bom discurso, você não pode ficar repetindo as palavras, você não pode usar clichê,
você tem que saber, né, a pontuação, porque a pontuação é que transmite emoção, etc. E tal. Daí eu me transformo num aluno no fundamental, que na minha época chamava-se primário, num bom aluno de Ah, redação. E levei isso até, né, até entrar no, hoje, Fundamental 2 na minha época, ginásio. Né? Então, eu escrevia ginásio. assim, aqueles poeminhas bem quadradinhos, né, que faziam o maior sucesso na sala de aula e eu me achava. Né? E levei isso a minha juventude toda. Né? Aí perdi os meus inscritos dessa caminhada toda, né? Da infância até o início da minha fase adulta. Perdi isso, né? Os cadernos, as Hum. anotações e tal. Me senti perdido, mas foi ótimo, porque eu abandonei essa poesia, né, decorativa e comecei a fazer coisas mais sérias. Né? E escrevia bem. Né? Fui ser jornalista, trabalhei no Jornal do Brasil, que foi assim, uma grande escola. Né? No Jornal do Brasil foi uma época assim que tinha assim, um grupo de escritores na redação que era assim, fantástico. Por exemplo, Marina Colassante foi minha editora no Caderno B do Jornal do Brasil. Afonso Romano de Santana, Hélio Pólvora eram redatores do Jornal do Brasil. Né? Carlos Drummond de Andrade, Maravilha. Clarice Lispector eram colaboradores do Jornal do Brasil. O Drummond ia lá entregar, né, a sua colaboração da semana. Ele era muito tímido, então ele entrava, abria a porta assim da redação, muito quieto. A redação parava. Oh, olha aí, chegou o mestre, né? Todo mundo procurando conversa com ele e tal. E nesse, Imagina. e, e nesse ambiente Eu de redação, imagino, né? Que delícia, não devia e ser. nesse, E nesse ambiente de redação, todo mundo escrevia muito bem mesmo. E a gente trocava muitas figurinhas, né? Aí eu começo a fazer uma poesia mais bem elaborada, né? Comecei a sentir que aquilo realmente era poesia. Aí eu começo a me desviar um pouco, né, dos meus outros escritos, dos contos que eu já fazia nessa época, né? Isso me dá um apuro maior nos meus textos jornalísticos, tanto que eu conseguia muitos textos saírem e serem publicados assinados, né? Capaz que era um privilégio você ter um texto assinado no Jornal do Brasil. Né? E aí tem um fato que é decisivo, é assim um corte que vai marcar o início de uma produção que eu carrego até hoje. Né? Fui militante contra a ditadura, fui preso, né? Uhum. E naquela agonia da prisão, naquele sofrimento todo, eu começo a escrever para me poder me entender. O meu desabafo, a minha perplexidade, né? O meu espanto com aquela brutalidade da tortura, daquela coisa toda, eu começo a transformar aquilo em versos. Né? Eu me liberto daquela intenção que eu tinha anteriormente de produzir uma literatura socialista, uma literatura engajada, né? Fazer um texto assim, né? Combativo e tal. Né? Eu começo a falar de mim, a falar do meu processo, a contar as minhas coisas. E no último dia que eu passei no centro de tortura e que eu fui enviado para um outro quartel, porque o esquema era esse, você era torturado, tal, aí você não morria, eles aí, né, te mandavam para um quartel para você ser preparado para ser apresentado à justiça militar. Né? Você aí recebia tratamento médico, né? Você ia ao dentista, comia comida de oficiais para se alimentar bem, para quando você chegasse, né, diante do juiz, né, aí você ia delatar a tortura, o cara, oh, como, promotor, como foi torturado, olha só, tá bem, aquela coisa toda. Né? Então, na saída desse centro de tortura para ir para um quartel, um batalhão de guardas no Rio de Janeiro, né, você não podia levar nada, qualquer coisa escrita era considerado, né, um risco, né, podia ser uma mensagem em Hum. código, qualquer coisa assim. Né? Eu não abri mão de levar os meus poemas, né, sabendo que corria o risco, se eles não entendessem nada daquilo, né, eu voltar para ter que explicar o que era aquilo, o que é isso aqui e tal. Mas eu Ok. digo, não, isso aqui
é uma verdade que eu construí em cima, né, desse sofrimento todo, eu vou carregar isso comigo, né? E foi ótimo, porque daí para frente eu comecei a, a escrever como, digamos assim, um processo de sobrevivência e busca de entendimento do mundo, que é o que eu faço até hoje, né? Eu escrevo para mim, eu escrevo para me entender, eu escrevo para me resolver, eu escrevo para, né, trabalhar lá os meus fantasmas, os meus sonhos, né, as minhas idealizações, os meus projetos racionais, né, Sim. as minhas indagações Uma sobre a poesia, vida, é né? uma poesia assim, uma poesia desabafo, uma poesia para autoconhecimento, né? E, acima de tudo, eu chamo uma poesia confessional, né? É uma poesia que eu É confessional. quero colocar para fora, quer dizer, o meu lado de dentro, né? Aquilo que eu Uhum. consigo descobrir do meu lado de dentro, porque o meu lado de dentro é um enigma, é um quebra-cabeça, né? É um puzzle que cada hora eu estou procurando encaixar uma pecinha, né? Então eu escrevo para isso, né? E é uma coisa que hoje para mim é indispensável, né? Eu me lembro muito, e quando alguém me pergunta, né, alguma coisa nessa linha aí, eu me lembro muito de um livro que eu também li, né, quando era muito jovem, de um escritor, né, em língua alemã, o Rilke, René Maria Rilke. Ele é tcheco, nasceu em Praga, mas ele escrevia em alemão e em francês, somente em alemão. Hum. Então ele tem um livro chamado assim, Cartas a um Jovem Poeta. E aí tinha um jovem que fazia os seus poemas e mandava para o Rilke, né? E pedia, mestre, né? Escrevia uma carta, olha aí, tal, o que o senhor está achando e tal. Ah, E o Rilke, tudo bem, vai, continue escrevendo. Até que o dia o Rilke disse para ele, ó, meu filho, você tem que ah, fazer essa pergunta, não é a minha, é você mesmo. Por que você escreve? Né? Se você sentir necessidade de escrever, se é uma coisa vital para você, você é um poeta, o resto não importa, né? Então, eu respondi essa pergunta para mim. Quer dizer, eu escrevo porque eu tenho uma necessidade de escrever. É um processo para me manter em pé, me manter, né, dentro da minha loucura, que é a minha lucidez. Né? é. Poesia também para isso, né? Você falou assim de escritores, você tem aqueles seus escritores favoritos, aquele de cabeceira? Pô, essa coisa de escritor favorito, eu acho que muda muito. Né? Quer dizer, é um elenco que vai se renovando e vai rodando. Tem uns que vão e voltam, tem outros que já foram e ficaram, tem uns que eu estou constantemente descobrindo. Né? Mas tem alguns que são Uhum. marcantes, tem alguns que são referências que eu sempre vou buscar alguma ajuda. Né? Começo lá em Machado de Assis, maravilhoso, que eu acho fantástico, né? Em sala de aula uma vez eu disse que eu já tinha lido o Memórias Póstumas das Cubas mais de 30 vezes, né? Aí um Ah, aluno duvidou, né? Disse, rapaz, que é isso? Não sei o que e tal. Aí me desafiou a levou o livrinho lá e disse assim, vem cá, aí abria assim um daqueles capítulos e perguntava, eu pam, dizia pro cara, disse, pô, o cara leu mesmo, né? Então Machado de Assis, para mim, é uma figura indispensável, porque eu acho que ele consegue entrar bem dentro da mente dos personagens. Outro que outro autor marcante para mim, Guimarães Rosa, né? A construção, a invenção de linguagem que ele faz a partir daquela linguagem, né, do sertão, é uma coisa que me, sabe, que me encantou e me encanta até hoje. E cada página que eu abro eu fico completamente maravilhado, né? E a grande deusa chamada Clarice Lispector, né? Que eu acho que sim. Clarice é, rapaz, para mim, eu acho que como escritor é o que eu gostaria de ser, né? Aquele mergulho que ela faz lá dentro do inconsciente, cavando as coisas de uma forma assim muito, né, muito,
né, sem saber o que vai encontrar, num sofrimento danado, porque está mergulhando lá nas suas entranhas, mas de repente ela descobre alguma coisa, ela renasce, ressuscita. Eu acho que é uma coisa assim, né, fantástica. Isso aí me. Clarice, parece que desnuda a alma, né? Os personagens, ela tem Ela um poder tão grande, né? De desnudar aquela alma, assim, é perfeito. Esse ano a gente tem é, falado muito dela, porque é o centenário, né? Nas escolas a gente começou a falar bastante. é, Na verdade, meus alunos leram A Hora da Estrela, né? Que que é foi um um livro romance que eu fantástico, que é um escolhi livro que tem fantástico, né? E que é ela também tem, fantástico. e ela também tem poemas maravilhosos, maravilhosos. Inclusive não seja, né, a praia principal dela, né? Inclusive, ela não publicou nenhum livro de poema, né? Ela disse que, pelo menos o que eu li da biografia dela, ela disse que livro de poema ela nunca publicou, mas que ela escrevia vez ou outra, mas que ela não gostava. É o que eu li É, no livro de biografia dela. e publicava nos suplementos literários, né? Porque ela Sim, teve uma suplemento época que literário. ela vivia do que ela escrevia, né? Então ela não negava, né, fazer textos para a publicação que lhe convidasse, né? Mas ela tem poemas incríveis. Então tem esse tripé aí, né? Quer dizer, Machado, Guimarães Rosa e Clarice. E tem o nosso amigo Jorge Amado, que foi assim um cara que me, sabe, que o livro dele me abriu assim as portas de uma série de coisas, né? Um dos primeiros livros que meu pai me deu foi exatamente Capitães da Areia, né? Então eu fiquei assim fascinado por aquela história, estava descobrindo assim a, a importância do jovem ter uma participação no coletivo, ter assim, um papel político. Então, aquele livro foi decisivo. Aí daí eu fui atrás dos outros romances, até para poder conhecer a região cacaueira. E foi Ah, já assim, falei. aí me encantei com a narrativa dele, né, com as coisas que ele escreve sobre a região, que de uma certa forma também tem um lado da minha história que se encaixa nisso, né? Meu avô paterno foi pioneiro do cacau, fundador de Camacã, quer dizer, tem um lado dessa saga que, né, está ali misturado com a minha história familiar, né? Então, e a narrativa de Jorge Amado é muito ágil, é muito sedutora, ela, né, te atrai muito, né? De Jorge Amado, aí eu vou para Adonias Filho, que é a mesma realidade, mas já dentro de uma Mesma outra, realidade. né, perspectiva, de outro trabalho muito mais em cima da linguagem, como Clarice Lispector. Então, ah, eu, A linguagem diferente, né, também. eu Cada um com colocaria seu estilo, né, diferente. na literatura nacional, eu colocaria esse quinteto assim como, né, o principal, né? E grandes autores, né, que eu aí fui buscar todo mundo. Comecei lá com os grandes russos, né, Tolstói, Dostoiévski, né, Pessoal, e os clássicos da literatura, porque uma coisa importante a pontuar é o seguinte: eu tive um excelente professor de literatura, né? Então eu fiz o meu ensino médio, né, com um professor que era fantástico, né? E o cara lia poemas em sala de aula, o cara falava, né, dos autores com muita propriedade. Aí, se notava algum interesse, ele emprestava um livro para você conhecer melhor o autor, levava muitas conversas sobre literatura fora da sala de aula. Né? Então, eu fiz toda essa caminhada. Né? E se tornou o professor assim também, né? Que quem não se encantava com suas aulas de literatura, né? É, Quem né? não? Aqui hoje acho que tem muita gente que assistiu a aula sua, que foi aluno, ou assistiu aquelas suas aulas que você dava para o vestibular, né? Que naquela época Uhum. a UESC tinha livros, né? Que hoje, né, não tem mais isso. E Aquele você aulão. falava, você entrava no livro. Ai, uma delícia. É muito gostoso. Eu ainda assisti sua aula depois que eu retornei de Salvador, né? E aí eu fui uma vez assistir. Falei, eu vou assistir a aula de Ramayana no auditório. Gente, mas estava lotado, que tinha gente sentado pelo chão, lotado. Eu falei, ai, mas eu vou assistir essa aula, vou matar essa vontade. Porque tinha muitos anos que eu não tinha, né? Eu passei muitos anos fora. E foi, muita gente aí pode dizer aí, né? Aqui, ó.
Eu assisti, um monte de gente, meu professor, tá vendo? Um monte de gente fala, né? Quando a gente fala em Ramayana, não tem outro nome, né? Não tem outro nome para dizer de literatura quando a gente não fala Ramayana, né? Agora eu vou É confessar dos aqui uma antigos. coisa, E, eu vou confessar uma ah, coisa aqui para você. Repare que eu falei de autores de prosa, romancistas principalmente, né? Eu sim, fiz ao longo desse percurso aí, né? ah, Desde da minha pré-adolescência para frente, né? Eu li muitos poetas, os poetas clássicos, os poetas, né, tradicionais da língua portuguesa, né, desde lá de Camões, os poetas românticos, os poetas do arcadismo, parnasianos e tal, tal. uhum, Eu li todo mundo, né, os modernistas. Né. Agora, confesso que, para mim, foi assim, uma grande trajetória, muitos ensinamentos, muito macete, muita técnica de como escrever poesia, né? Mas o que me sensibiliza são os poetas modernos, mais contemporâneos. Essa poesia que me pegou na veia mesmo, sabe? Essa poesia que me sacudiu. Né? sacudindo. Então, tem um poeta que eu curto muito, que é o Leminski, por exemplo, né? Ah, eu O também jogo que adoro. ele faz, né? Drummond, Bandeira, João Cabral de Melo Neto, né? Quer dizer, a, rapaz, essa rapaziada aí é que eu acho que é a poesia brasileira. Antes era muito assim uma É, coisa muito em cima de um modelo, de um padrão que não era o nosso, né? Quer dizer, eu acho que daí não para era o frente nosso. é que a É. poesia, né, se... Eu gosto muito de Manuel de Barros também. Acho que tem uma Manuel de linguagem Barros, muito maravilhoso, peculiar, maravilhoso. né? Manuel de Barros, É, excelente. os neologismos dele são maravilhosos, né? Claro, Eu claro. adoro. E como ele consegue criar significados a partir de coisas aparentemente, né, simples, que você não percebe a riqueza que tem ali. Né? E é muito, muito bonito. De Manuel de Barros sempre me toca. Qualquer um que eu leio dele sempre me toca assim bastante. E É, dessa que me... nova geração, dessa nova geração de poetas que você está sempre aí, né? Que você, a gente está falando muito da literatura até da região e a gente fala muito, até você mesmo já disse isso às vezes, que a Bahia é um celeiro, né, de escritores, né? Ilhéus não deixa de ser também, né? A gente tem tantos, né? O que você poderia Rapaz, falar a respeito disso aí? ó, eu acho que a nossa região é uma região privilegiada. Ela é privilegiada porque ela tem uma natureza assim exuberante, né? E o impacto dessa natureza, né? Quer dizer, ele mexe, né, dentro da gente. Primeiro, eu acredito que poesia é um dom que todo mundo tem dentro de si, né? Assim como a música, todo mundo é capaz de cantar. Se vai ser afinado ou não é outro problema, mas todo mundo canta. Todo mundo tem uma música dentro, todo mundo tem a capacidade de produzir música. Poesia também. Quer dizer, você não precisa ser necessariamente um poeta, mas todo mundo comete os seus momentos de poesia, né? Ou seja, escrever um cartão emocionado no Dia dos Namorados, né? Ou seja, numa carta em que Uhum. você está, né, querendo dar uma mensagem mais forte para alguém, ou seja, até em determinadas atitudes, em determinados momentos. Todo mundo tem esse dom, né? Esse dom é um sentimento, né? Então, eu acho que o que vai diferenciar o chamado poeta é aquele que exercita essa competência, né, como uma estratégia de sobrevivência e de entendimento do mundo. Né? Agora, exige a prática, assim como o músico. Não adianta o cara ter a música dentro dele, se ele não praticar lá no instrumento, ele não vai desenvolver nada. Então, existe a prática e existe a técnica. Né? Ah, outro exemplo que eu sempre repeti muito em sala de aula, né? Qual é o bom músico? Aquele que toca de ouvido ou aquele que conhece música e sabe ler uma partitura? É o músico que consegue fazer as duas coisas. Tem o dom, é capaz de, né, sentir a melodia e
levar, né? Executar no instrumento, mas saber o que está acontecendo, né? Conseguir, né? Ler as notinhas lá, para se precisar tocar numa orquestra, ele conseguir ler a partitura. Esse aqui é um músico bom, que tem, né, as duas coisas, a intuição e o conhecimento técnico racional da coisa. Poesia também é a mesma coisa. Então, o que eu estou falando em relação à nossa região é que a gente aqui tem essa sensibilidade, esse sentimento muito apurado por conta do nosso envolvimento com essa exuberância toda que é a natureza que nos cerca. Esse marzão incrível, né? Essa mata atlântica, né? A nossa história também, que é uma coisa épica, né? É uma saga a história do cacau, né? Ao mesmo tempo, tem outro componente cultural aqui, né? Eu acho que a região cacaueira, a geração do meu pai, ela foi muito preocupada com a formação dos seus filhos, né? A geração de meu avô teve isso num certo grau, né? Os filhos mandavam, né, os primeiros coronéis mandavam seus filhos estudarem na capital, né? Ter um diploma, etc. e tal, né? Mas isso não era todo mundo que fazia isso. A geração do meu pai já era, digamos assim, uma, uma, uma atitude, né? Um comportamento mais geral. Então, quer dizer, os filhos, né, dessa geração de meu pai, né, tiveram a oportunidade de estudar, tiveram a oportunidade de ter, né, contato com, né, com o conhecimento. Né? E a gente aqui na região, a gente está assim, no meio do caminho de dois eixos, que são assim, de dois polos, né, que são assim dois polos muito significativos na produção literária do século XX, né, que é Salvador e Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o circuito da gente ou era ir para Salvador, ou ir para a capital do estado, ou ir para a capital do país, Rio de Janeiro. Né? E nessa época aí, a gente conviveu com uma coisa que também foi muito importante no Brasil, dos anos 50, 60, né? Até os anos 70 e um pouco mais lá para frente, que é uma intimidade muito grande entre a intelectualidade e a boemia. Né? A era do rádio, os primeiros, né, artistas de televisão, o cinema que estava surgindo, a bossa nova, né? Ipanema, Tom, Vinícius e tal. Né? Então, eu acho que isso daí, de uma certa forma, retorna por aqueles que foram, né, para esses dois ambientes, para a região, e começa a produzir uma literatura muito, muito interessante. Né? Então, por exemplo, os poetas, falando mais dos poetas regionais um pouco lá de trás, né? Tem coisas que são altamente significativas. Por exemplo, a gente tinha aqui, né, o Abel Pereira. Abel Pereira é um poeta maravilhoso, é uma das grandes referências né, mundiais na elaboração de haikai, aquele, né, poeminha, né, da tradição japonesa. Né? Três versinhos, né? Três versinhos, né, que tem um compasso meio sincopado. Né? Ele é citado por grandes poetas, ele é citado por Manuel Bandeira. Ele frequentava uma reunião que tinha a sábado lá no Rio de Janeiro, na casa do Pedro Nava, em que reunia a elite de escritores, né, do Brasil naquela época. Na revista da Academia, que vai ser lançada, tem uma foto, inclusive, de Abel Pereira, num desses encontros que ele está ao lado de Carlos Drummond de Andrade. Né? Então você tem, por exemplo, Sosígenes Costa, rapaz, que era um cidadão, né, maravilhoso enquanto pessoa, e que faz uma poesia que não é muito o meu estilo, aquela poesia parnasiana, bem comportada, com a coisa, né, as palavras bem selecionadas, uma métrica perfeita e tal. Mas é um cara assim fantástico, né? Então, você tinha um grande orador aqui, que era o João Mangabeira, né? Que era, rapaz, os discursos de João Mangabeira, se você lê, você fica encantado como ele é
sabe? Como é um malabarista na construção das frases, para ser incisivo, para, né, construir o seu discurso político. Então, acho que tudo isso é uma herança que fica para essa rapaziada que está aí, né? Ah, eu fico, por exemplo, tem um autor que eu acho muito, para mim, talvez o maior contista atual que a gente tem na região, que é o Rodrigo Melo, né? Rapaz, quando eu vi os contos de Sim, Rodrigo Melo, eu fiquei assim fascinado. Fascinado, o cara, fascinante. ele E tem os tem, né? microcontos dele, assim, que são Tem, muito bons, né? Os muito bom. microcontos, né, que são curtos e, nossa, muito bom. Um dia, Rodrigo Mello me mostra um poema. Eu digo, rapaz, que coisa legal, você também está fazendo poesia. Ele disse, não, isso é uma poesia do meu pai. Olha aí o exemplo do que eu estou querendo falar. Quer dizer, essa garotada que hoje é uma excelência em termos de literatura, tem uma herança. Quer dizer, ninguém chegou a isso, né, de repente. Alguns chegam, mas eu acho que a maioria não. Eu contei aqui a história da a influência familiar no escritor que eu tento ser, né? Estou citando agora um exemplo de Rodrigo Melo, poderia citar outros exemplos aí. Eu acho que, então, a região ela tem assim, uma tradição de contato com a literatura dentro do ambiente familiar, né? Ah, que faz com que fez, né? Estimulou muitos talentos. Então a gente tem aqui, hoje, por exemplo, eu sou assim, vou falar uma coisa aqui que eu sei que eu vou ser malhado, né? Eu acho que nós somos assim um centro de produção de poesia atualmente assim da mais alta excelência no país. E dentro dessa excelência eu destaco fundamentalmente as mulheres. Eu acho que as poetas, parênteses, não gostam da palavra poetisa, Eu né? também não, eu prefiro poeta. Claro, poeta iguala mais. Eu acho que determinadas coisas não merecem uma distinção de gênero. Isso é o que a mulher faz? Não, é poeta, né? Então, eu acho que as grandes poetas hoje daqui da nossa região são mulheres, né? Ah, começo lá com a grande, né? A grande poesia de Valdelice Pinheiro. Valdelice Valdelice Pinheiro, Pinheiro. Valdelice Pinheiro, rapaz, filósofa, escreve assim uma concisão, num poeminha, ela consegue dizer um monte de coisa, né? E venho, né, para não me alongar muito, eu venho para a tua geração aí, né? Ah, gosto muito da poesia de Baísa. Eu acho que Baísa faz uma poesia de mulher, né, que é muito corajosa, né? Eu fico assim, quando eu li o livro de Baísa, né, rapaz, eu fiquei assim, digo, meu Deus, né, quer dizer, porque eu senti aquela coisa assim da mulher, né, colocando toda a sua visão de mundo sem ser uma coisa, entre aspas, feministas, né? É uma coisa assim universal, Uhum. uma coisa de ser humano, uma coisa, né, muito forte. O mesmo sentimento que eu tenho em relação à tua poesia, Lu, né? Sinto isso também em Daniela Galdino, né? Sinto isso em Rita Santana, né? Então, para mim, Interessante. são assim, as mulheres hoje elas são assim a- uma linha de frente no fazer poético aqui da região, né? É. Acho que existe E até é bom componentes, a gente ouvir, hein? é bom a gente saber, assim, né? Eu tenho buscado fazer isso aí que você está fazendo, né? Falar um pouco sobre essa literatura nossa, que muita gente não conhece. Embora tenhamos muitos alunos, eu digo assim, porque enquanto professor a gente tem contato com esses meninos e eles não conhecem. Às vezes mal conhecem Jorge Amado. Sabe quem é, porque o turismo diz, mas eles não sabem nada de Jorge Amado, entende? Então, quando você traz essa literatura para perto, eu acredito que eles consigam se entreter mais e até aprenderem mais sobre a própria terra, né? Porque a literatura, ela é história também, né?
É um problema de canais restritos de divulgação, né, dessa arte né, da literatura, especialmente da poesia, né? Mas, para não ser injusto com os homens, né, nós temos também grandes poetas, né? Poetas maravilhosos nessa geração aí, né? Né? Dom Geraldinho né, Lavigne, rapaz, Geraldo Lavigne, maravilhoso. Geraldo Lavigne, Heitor Brasileiro, né? A André Rosa. Outro dia eu tive assim uma grata surpresa, né? Esse movimento todo que tem, né, que nasce do abate das árvores na Avenida Soares Lopes, né, e a questão das maritacas, né? No dia seguinte montou-se um grupo de mobilização, né, por conta disso, né? Em cima, né, da ocorrência, o André fez um poema maravilhoso, né, Asas, né? O poema virou, inclusive, um dos estandartes desse movimento, né? Quer dizer, é um poeta muito bom, né? Para pegar uma pessoa um pouco mais antiga, Rui Povos. Rapaz, Rui Povos Ah, tem. sim. Rapaz, os poemas de Rui Povos é o poema, né, de um guru mesmo, é um poema né, de um mestre, né? Muito São coisas bom, muito maravilhosas. com Então, eu acho certeza. que a gente Eu tem, tenho vários assim, versos muito bons. poetas Eu gosto da maravilhosos. poesia de Heitor Brasileiro também. Heitor Heitor, Brasileiro, citei Heitor. Heitor eu acho fantástico, né? né? Acho fantástico, Fantástico né? também. É, muito bom. Rama, você, acho que você até já respondeu isso aqui, mas você acha assim que a poesia continua tendo o seu poder revolucionário, como teve naquela época até que você, né, já viveu? Ela continua tendo esse poder revolucionário? Ela continua, não entendi, que deu uma travadinha, não entendi o que você falou. Travou aqui para mim também. Falando, Deu a uma poesia, picotada, você comentou. Tá ouvindo? Tá tô ouvindo meio agora? A picotado, poesia, você acha. Tá travando um pouquinho. Tá me ouvindo agora? fala. Tá, pronto. A poesia, você acha que a poesia perdeu o seu poder revolucionário? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, eu acho que a poesia, ela também conquistou outros suportes, né? Eu acho, por exemplo, que melhorou muito a poesia na música, né? Quer dizer, a música até alguns anos atrás, né? Quer dizer, a poesia era uma poesia muito, digamos assim, dentro da necessidade de contar um enredo, de contar uma história, né? Hoje a música, ela quebrou isso nas letras. As letras são mais assim, né? Uhum. São mais em flashes, né? São mais em imagens, né? Eu acho que a poesia ela ganhou muito espaço nas redes sociais, né? Ah, eu sou digital, eu não sei mexer muito nessas coisas. Me enrola no Facebook até hoje, né? Mas de vez em quando eu entro, rapaz, eu vejo coisas maravilhosas, né? No próprio Instagram, né? Nos sites, nos blogs, né? Então eu acho que a poesia hoje, ela seguindo a evolução, né, dos tempos, ela também não é mais aquela a poesia laudatória, não é mais aquela poesia, né, que seguia um padrão de narrativa poética, né, muito em cima do papel impresso e da declamação. Ela hoje ganha outras Sim, expressões, ela hoje se movimenta mais, ela hoje trabalha mais com a imagem, ela é mais imagética, né? Então, eu acho que a poesia ela continua sendo altamente revolucionária, cada vez revolucionário, né? mais até. Revolucionário. E a poesia também, você acredita que a poesia também pode ser uma arma? Com certeza. Agora, aí tem um perigo, como qualquer arma é perigosa, né? Também tem o perigo de se transformar numa coisa panfletária, numa coisa assim artificialmente doutrinária, né? Aquela coisa de que a poesia como missão
para, né, transmitir uma ideologia. Isso eu acho um perigo. Eu não concordo muito com isso, não, né? Eu acho que ela é uma arma no sentido de mobilizar, né, o espírito das pessoas, de acordar as pessoas, né, mas a partir daquilo que elas têm dentro dela, não do que eu estou colocando na minha poesia para que seja seguido, para que seja, né, uma linha de conduta, né, que vai provocar um ato revolucionário de alguém. Né? Ela é arma no sentido Uhum. que ela te acorda para você ir para a luta que você acha que você deve lutar. Né? Então, isso é importante. Então, hoje, por exemplo, nessa civilização que a gente está, né, nessa etapa, né, altamente pragmática, né, de muita sensibilidade, um mundo cheio de maldade, muita crueldade, muita indiferença, muita apatia, muita falta de preocupação com o outro, a poesia é fundamental, porque ela tem que a grande arma que a poesia pode ser é despertar o senso de humanidade dentro das pessoas. Né? Isso. Esse senso de humanidade é aquele sentimento poético, aquele dom que eu falei lá no começo da nossa conversa. Não é? Então, quer dizer, você tem que ver que a poesia ela existe em dois lados. Ela só se completa quando existem esses dois lados. O poema que o poeta fez e o leitor que vai absorver esse poema. Né? Então, é uma arma no sentido que ela pode ajudar o processo de transformação desse leitor. Né? E como que ela vai fazer essa mudança? Né? Quando você se revela, quando você mostra a tua verdade interior, essa tua verdade interior certamente vai atingir alguém. Não vai atingir todo mundo, mas ela vai mexer com alguém que vai se identificar com essa verdade que você traz dentro de você. Porque essa tua verdade, na realidade, ela não é só tua, ela é a angústia do ser humano também. Né? Muito do que eu indago, muito do que me preocupa, muito dos meus desejos, muito do que eu quero do mundo, né? Muito do que eu espero da vida, muito do que eu não sei, está presente em você, está presente em quem está nos ouvindo aqui e um monte de pessoa pelo mundo afora. Então, a poesia, eu acho que é um instrumento, né, de comunicação, né, dessa transcendência que existe, né, na comunicação entre os seres humanos. Você falando sobre isso, a gente tem muito atualmente, que não é uma coisa nova, a questão da poesia a poesia manifesto, né? Usar a poesia engajada, né? Por alguma causa. A gente tem visto muito isso, né? Ultimamente. O que é que você vê? Como é que você vê esse tipo de poesia? Rapaz, poesia engajada sempre houve, né? Sempre houve. Os poetas sempre foram assim arautos de momentos revolucionários, de momentos políticos marcantes, né? Se você pesquisar a história, em cada grande revolução, em cada grande, né, salto civilizatório, tem um grande poeta que está registrando aquilo e, ao mesmo tempo, está botando lenha na fogueira com suas ideias para que aquilo ocorra. Né? Ah, Você tem isso lá na Grécia Antiga, tem Sófocles com Antígona na peça dele, né? Você tem isso na Revolução Francesa, você tem na Rússia, Solzhenitsyn foi um cara muito importante, Tchuvenko, você tem isso na Inglaterra, né? Porque eu considero a revolução é assim, a mudança em todos os sentidos. Por exemplo, Oscar Wilde foi um escritor, né, que sofreu muito, né, né, ele amava um outro homem, vivia numa Inglaterra altamente repressora, né? Ele foi preso por conta do seu relacionamento, etc. e tal. Rapaz, mas ele está lá na raiz de toda digamos assim, a luta contra a homofobia que se desenvolve até hoje. Isso é altamente revolucionário. Né? Quer dizer, você tem poesias, né, eróticas, sensuais, na literatura francesa, né, do século XVIII, que são assim sim. a essência
de todo um comportamento, né, de liberação sexual que vai acontecer nos anos 60. Esses caras são, né, É, são resgatados para cá. Sempre existiu na luta contra a ditadura nos anos 60 grandes poetas, né? Então, eu acho que a literatura sempre tem uma literatura engajada. O que eu acho é o seguinte, engajada. eu acho que a poesia não deve se limitar a isso. O poeta pode até fazer esse tipo de poesia, mas ele não pode se transformar um poeta em apenas isso, senão não é um poeta inteiro, entende? Entendo, entendo. Vou ler uns comentáriozinhos aqui. Aí tem Denise, falou, eu faço e amo revolucionários, apaixonados. Eu sou o próprio manifesto, eu sou aquela que levanta sua bandeira, eu sou poetisa, eu sou poeta. Muito legal. Deixa eu ver aqui outra. Estou vendo aqui que Centro de alguém falou. Humanidade. Ah, Estou vendo que alguém falou aqui hoje é o de Andrade, Manifesto para o Brasil. Eu acho muito importante o movimento modernista da Semana de 22, mas eu considero que a Semana de 22 ele é um movimento muito em cima da revolução da forma, né? Eu acho que não vai mexer tanto, né? Quer dizer, ela não vai engrandecer tanto o conteúdo, né? Eu acho que, então, o Manifesto para o Brasil eu vejo como uma coisa de, né, trazer o componente nacional para a literatura, libertar a nossa poesia das amarras da literatura e tradição europeia e coisa e tal, mas ela não vai ainda dar uma substância, um tutano, né? Verdadeiramente aquilo que a gente poderia chamar de poesia brasileira. vamos lá aqui, ó. Ramayana, você é uma biblioteca ambulante. Conhecimento é bom, né? Abraço. Deixa eu ver mais outros comentários aqui. Olha que esse negócio trava. Ramayana, você é muito especial. Ramayana é um grande poeta, biblioteca ambulante mesmo, perfeito. Então, o pessoal tá gostando muito, né? Quem não gosta, né, de conversar com você? Eu tô adorando. Ô, Rama, você acha que você não tem ainda obra publicada em livro, poesia em livro, né? Não, não tenho. Eu tenho colaborações em Ainda muitas não tem. revistas, em jornais, suplementos literários, em alguns blogs, né? Mas eu Sim. não tenho livro. Outro dia, numa outra entrevista, Embora tenha muito material para isso, né? é, porque a minha preocupação é o seguinte, minha preocupação é escrever, né? Eu digo que publicar é uma herança que eu deixo para os meus filhos. Se eles acharem que isso é interessante, publiquem. Por quê? Vou fazer uma comparação com a minha atuação como jornalista, né? Eu tive assim a oportunidade de trabalhar em grandes veículos, né, na imprensa do sul do país, né? Trabalhei muito tempo no Jornal do Brasil, escrevi para o Correio da Manhã, que não existe mais, contribuí com a revista Veja, com o Globo, com a Folha de São Paulo, etc. E tal. Quando eu retorno para a região cacaueira após a morte de meu pai, né, não dava para mim ser jornalista, porque você escrever em jornal aqui é você ser um colaborador. Não dá para você viver disso. Você faz o seu textinho, bota lá, o editor teu amigo te agradece, publica e tal. Então não dá para mim ser jornalista aqui. Então eu vejo que a publicação de um livro, eu encaro mais ou menos dessa maneira, né? Me interessa primeiro publicar poesia. Eu tenho contos que daria para mim fazer assim, uns 2 livros, né? Contos que eu mexo toda hora, mudo e tal, tal, lá. Mas eu quero ser publicado primeiro enquanto poeta. Publicar poesia no Brasil é uma coisa assim muito difícil, né? E eu sempre imaginei o seguinte, fazendo a comparação agora com a imprensa lá no Rio, né? Aqui, para você Ah, publicar, você tem que produzir o teu livro. Eu acho que, né, você tem que bancar uma parte, você tem que assumir a distribuição, você tem que se envolver com um processo que eu acho que hum, isso não é a tarefa do autor, isso é a missão da editora. Não estou culpando as editoras daqui por é, isso, não. É que elas não existe uma estrutura
que permita que essas editoras façam isso. Então, eu não me disponho a fazer isso, né? A minha tarefa é escrever, não é produzir o livro. Não sei se você está entendendo, né? no livro. Então, eu não tenho essa preocupação. Não é que eu não queira publicar, mas não é uma coisa que me mexe. Eu não deixo de ser poeta, eu não deixo de ter a segurança, né, em cima de uma qualidade que eu acho que o meu texto tem, porque eu não sou publicado, né? Então, eu tenho uma... Né, quando eu quero penetrar num determinado ambiente, eu mando um poema, ele sai publicado, ele é comentado e tal, tal, mas esse livro, eu quero que esse livro seja por merecimento, né? Uma editora que vê, opa, esse cidadão aqui merece ser publicado, vamos lá, vamos investir no livro dele e assumir essas tarefas que eu não estou afim de assumir, entendeu? Eu não quero estar preocupado em ver a produção da capa, e não sei o que tal, em chamar alguém para fazer a apresentação, e ter que dar uma graninha ali para, né, para imprimir o livro e tal. Isso aí não é comigo. Hoje as editoras, hoje elas trabalham basicamente com a edição colaborativa, né? O autor, às vezes, precisa entrar com algo, né? Principalmente quando se trata de poesia. Eu acredito. Eu tiro assim, pelas livrarias, a poesia, os livros de poesia, eles nunca estão ali em destaque, né? Nunca estão. Os livros de poesia, quando você vai atrás, ele normalmente está naquela prateleirinha lá embaixo, você tem que ficar lá folheando, procurando, né? As pessoas elas ainda não têm essa questão do ler poesia. Quando você pergunta ao autor, ou o que é que você está lendo, é sempre a prosa, né? A poesia ela não tem tanto esse lugar, não é isso? É porque a poesia, eu acho que ela é difícil de ser trabalhada verdadeiramente em sala de aula. Então você não cria um público leitor da nova poesia. É sempre a poesia tradicional, né? Então vai se levar assim, os grandes poetas, né? Então vamos ler Castro Alves, vamos ler Gonçalves Dias, vamos ler Cecília Meirelles, né? Vamos ler um poeminha do Drummond, que esse cara é importante, né? Manuel Bandeira, né? João Cabral. Mas, quer dizer, essa poesia maravilhosa que está surgindo aí todo dia, ela não chega, ela não migra, né? Rapaz, vi um nome aqui que É é muito. importante. Por favor, vi Tá, um pode nome falar, aqui que é fale. importantíssimo ser citado. Piligra. Piligra, com certeza. Piligra é um grande poeta. E vi aqui outro nome também que eu esqueci de mencionar, que é uma grande poeta, Indy Ribeiro. Preste atenção nesse nome. Então, são duas grandes, né, qualidades poéticas que aqui, quando relacionei, eu esqueci de citar, mas estão no meu caderninho. São tantos nomes, né? Piligra vai me aguardar que ele vai recebendo o convite, porque eu já tô organizando as outras agendas e já tem gente que eu já estou chamando, né? Perguntando. Posso contar E uma a Holanda historinha do Costa Piligra? também é uma poeta. Oi? Posso contar uma historinha do Piligra? Sim, sim. A Piligra tinha uma época que estava escrevendo poemas, sonetos clássicos, aqueles sonetos perfeitos, está entendendo? Quer dizer, os versos certinhos, as rimas seguindo tal, a acentuação toda. Um poeta, né, que conseguia fazer um poema dentro daquilo que é a perfeição do soneto, né? Aí eu comentei para ele, eu digo, poxa, Piligra, isso lá no Oeste, né? Eu digo, Piligra, você é um grande poeta, como é que você consegue fazer tal? Rapaz, ele me respondeu, ele construiu um soneto na hora, me respondeu, mas dentro da métrica mais justinha do que é o soneto. Eu fiquei assim, de boca aberta. Talento, né? Um cara maravilhoso. Piligra é bom de ler, é bom de ouvir. Ela é muito excelente. O tempo da gente já está encerrando, quase dois minutos, né? Passa rapidinho. O Piligra está dizendo, você vai me denunciar. O pessoal está participando. Muito, muito legal. A questão da poesia também, como você falou, muitas vezes na escola, enquanto é criança, a poesia é muito bem utilizada, né? Ludicamente, inclusive. Quando os meninos ficam maiores,
normalmente o que os professores fazem? Traz os poemas que são difíceis de ser entendidos por eles, né, por conta do linguajar, e eles entendem que poesia é aquilo somente. E outra coisa, a gente normalmente só apresenta os autores mortos, né? E isso já aconteceu até algumas vezes, que a gente, quando começa a trabalhar com os autores vivos, e que eles conhecem, ou quando a gente começa a trabalhar com o autor da Terra, um aluno uma vez, eu levando um poeta, né, ele fez, uai, e ele é vivo, é? Aí eu falei, E, professor, eu pensei que poeta fosse só gente morta. Pronto, o pessoal tá voltando aí também. Ó, eu comentava com você sobre a questão do se trabalhar com tantos poemas, né, antigos, que muitas vezes não chama a atenção, né, do aluno. E, como aconteceu com o meu aluno, que achou que poeta era... Ele falou assim, para mim, poeta é tudo morto, então é bem velhinho. Ele falou bem assim para mim, né? Isso, uma das coisas que me fez continuar trabalhando com autores vivos foi justamente isso, né? Eu falei, eu vou continuar fazendo isso enquanto professora, porque os meninos têm que ter esse contato, né? Eu penso o seguinte, está me ouvindo? Tô ouvindo. Eu acho que existe um erro assim estratégico no ensino de literatura em relação a se trabalhar com poesia, tá? Primeiro, ninguém é capaz de ensinar ao outro o entendimento de uma poesia. Isso é uma loucura, isso é uma ilusão, isso é uma irrealidade, né? Quer dizer, o que você tem que fazer é despertar no outro o sentimento poético, né? Porque a poesia vai ser absorvida a partir da alma dessa pessoa. Não é você, não é a tua interpretação, não é a tua maneira de compreender um poema que é a coisa que vai, né, passar para o outro, né? Então, eu acho que o importante em sala de aula é você conseguir despertar, você acordar esse dom, esse sentimento que tem lá dentro dele. Então, ultimamente, eu trabalhava a poesia da seguinte forma, né? Eu provocava, né, a turma para escrever poesia. Então, eu acho que esse exercício de você começar a escrever poesia que vai fazer com que, né, você tenha interesse em conhecer poesia. Então, esse é um caminho que você tem que fazer por conta própria. Não adianta ninguém induzir, né? Iniciado esse caminho, eu acho que cabe você dar algumas dicas. Tem esse cara aqui, tem esse poeta aqui, tem não sei o que tal, essa escola literária, né? O objetivo dela foi esse, o foco dessa poesia produzida nessa ocasião é esse, etc. e tal. Mas o início de tudo é você provocar isso. Eu tenho tido assim, uma experiência altamente gratificante. Eu tenho um neto, Raul, né, 7 anos, mora aqui em Serra Grande. Então, é o meu primeiro neto que eu trabalho isso, né? Então, a gente brinca, por exemplo, de fazer rima. A gente está tomando café de manhã, a gente começa a conversar, eu jogo para ele né, uma rima, né, tal, aí ele vai, acompanha. Rapaz, cada vez ele está começando a trabalhar rimas mais preciosas. Saiu daquela do pão com violão, cantar com uma máquina, 7 anos, já está fazendo, né, uma coisa bem mais elaborada para a idade dele. Mas eu tenho certeza que já despertou nele esse sentimento. Ele já sabe, ele já entende mais ou menos como é que é esse jogo, como é que é o Ludus, como é que é a brincadeira, porque também isso é uma brincadeira. Eu acho que existe assim, o prazer de você, né, trabalhar com as palavras. Eu me encanto com a palavra. Se eu não amasse a palavra, eu não faria poesia. Aliás, tem um poema seu que você fala isso muito bem, né? Que é o Poderio, né? Está no Luminosidade, de 2018. Luminosidade? Então, quer dizer, eu acho eu que... falar a palavra é poder, né? Exatamente, mas você faz uma... Aliás, esse é outro item. Tem muitos temas que nós dois trabalhamos, que eu olho e me identifico que eu tenho poemas parecidos, né, nessa mesma linha que você faz.
mas essa atração pela palavra, esse encantamento da palavra, né? Esse desafio de você penetrar e usar a magia da palavra, que eu acho que é assim uma das molas propulsoras, né, da poesia. Então isso tem que ser trabalhado, né, em sala de aula. Eu acho que é mais importante, talvez, do que você tentar, né, passar um poema, né, trabalhar um poeta e tal, é você despertar o interesse da criança, do jovem, né, para a riqueza do que é uma palavra, né, para essa coisa da significação, né, como não é qualquer significante que importa, né? Eu gosto de... Da força que a palavra tem, né? Hein? A força que a Mas palavra tem, que ela exerce. mas é importante você aprender a distinguir a qualidade que cada palavra traz, né? Eu sempre falei, tem palavra que tem alma e tem palavra que não tem alma. Não me interessa a palavra que não tem alma, né? A palavra que não tem alma é um acessório, é uma coisa que você usa, né? Eu busco a palavra que tem alma, a palavra que tem uma essência, a palavra que te sacode lá dentro, você não está nem entendendo o que está acontecendo, mas ela mexeu contigo. O som da palavra é muito importante, né? Porque o som da palavra é que vai compor um ritmo, que vai Um compor uma ritmo. música. Essa música é um mantra de vida, a música está aí, né? A música não é só melodia, a música é toda essa harmonia que existe até no silêncio, né? Então, eu acho que a palavra ela tem esse espírito. Então, eu acho que isso é que é importante você despertar, né? E procuro trabalhar a compreensão do que é um poema, mas não uma compreensão teórica, poema isso, tal, tal, tal. Não, você tem que dar imagens, você tem que propor situações para que ele entenda, né, o que é poesia, o que é um poema, né? Então, Uhum. por exemplo, eu digo que o poema é um polígono. O poema né, é um corpo fechado. Se for aberto, é uma folha, não é um poema. Mas ele é um polígono. Pode ser um cubo, só 6 Uhum. faces, né? Então, esse poema que é um cubo é um poema bem comportado, é um poema e tal, é um poema, né? Uhum. Agora, um poema que tem, você sai do cubo, né? Um polígono que tem 8 faces, ele é mais interessante. Um poema que tem 20 faces, né? Ele vai ser mais interessante ainda, né? O poema perfeito é aquele que é uma esfera. Cada ponta é uma face, né? Então, o poema, para mim, eu configuro nesse modelo, tá entendendo? Ah, Então, interessante. é uma feitura que você tem que buscar essa perfeição da esfera, né? Mas não é uma perfeição formal apenas. Essa esfera não é só forma. Essa esfera é um espírito que está ali dentro. É uma força. São os átomos que estão ali dentro, fazendo com que essa esfera não murche, né? É aquela força, a pressão interior que tem para manter a esfera, né, na sua, né, circunferência em toda a sua superfície, né? Então eu Nossa, busco adorei, imagens, adorei, adorei essa sua metáfora. Interessantíssima. eu acho que são essas metáforas que vão ensinar o que é poesia, muito mais do que você fazer um discurso teórico, técnico, né? Que está lá no livrinho didático que a gente utiliza, né? Para você transmitir o que é poesia. E nesse discurso você tem que provocar o aluno para ele fazer poesia, para ele construir a esfera dele, né? Agora, sabendo que ele tem que ter humildade para entender que ele não vai conseguir fazer a esfera logo da primeira vez. Ele tem que partir, né, de um cone, de um cubo, né, de um cilindro, de uma figura mais simples, para ele ir, né, aprendendo a fazer isso, né? É igual dobradura, né? Igual uma criança quando pega a tesoura. Eu estava observando isso outro dia no meu neto, né? Ele pega a tesoura, a maior dificuldade para ele fazer o recorte perfeito, né? Aí ele estava tendo uma aula online, né? Aí chamou logo o pai para ajudar a recortar, né? Eu disse, não, rapaz, essa aula... Não, mas eu tenho que fazer essa figura aqui, a aula é para essa figura. Não, eu disse, a aula não é para essa figura. A aula é para você aprender a recortar uma coisa com dificuldade. O exercício é esse, né?
Então, você tem que colocar também nesse aluno que você está querendo que faça poesia, que ele tem que aceitar com muita humildade, né, os erros que ele vai cometer, as imperfeições, né, a falta de qualidade que vai estar presente naquele poema também. Sim. Mas vai ter essa falta de qualidade, mas vai ter alguma qualidade qualquer que ele tem que buscar para ele procurar, né, entender a poesia. Ele vai ter que identificar o que é bom, o que não é bom, o que não é, o Sim, que sim. ele, né, aproveita, né, até para fazer um outro poema, e o que ele vai jogar fora, o que ele vai dispensar. Qual foi o exercício inútil, né, que ele produziu ali, né, a perceber isso dentro dele, né? Caiu um Travou sua pouquinho no. figura aí, eu não sei o que está acontecendo. Não É, sei caiu um se pouquinho. Você estava me ouvindo? agora estou. É, a internet às vezes acontece. Acontece as oscilações, né? Essas quedas, Você me ouviu travando, no que né? eu, você me ouviu no que eu falei? Eu só não ouvi essa última parte. Essa ultimazinha parte foi que eu não ouvi. Que aí sumiu. Eu não sei qual é essa ultimazinha parte. Ó, deixa eu começar. Ó, o Piligra tá falando aqui. A melhor live, viu? A melhor live que ele assistiu até agora. Ele falou aqui. Estou em êxtase aqui, a Indy. É uma live especial, grandiosa, única, tá vendo? Travando, voltou? Então, o pessoal já está dizendo que voltou. Deu uma travada, mas voltou. Pronto, ok, voltou, tá tudo certo. Caiu e voltou, pronto. Tá certíssimo. Então, vamos lá. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com poesia, né? Com poema. E como era o Prof. Letras, e a gente tudo é voltado para o ensino, né? Eu tive que fazer uma pesquisa sobre como o poema, a poesia é trabalhada nas escolas, né? E nessas pesquisas, eu peguei um jornal de 1974, do ano que eu nasci, que Drummond escrevia sobre o que era poesia. O próprio Drummond, né, estava escrito. E aí ele dizia o seguinte, que a escola é que mata a poesia que tem nas crianças. Ele dizia assim, porque quando as crianças são pequenas, tudo é poesia. Tudo é trabalhado com poesia, né? Desde as fábulas, parlendas, tudo é muito lúdico. A criança vai crescendo, aí ele fala assim, ó, aí a matemática mata a poesia, aí o português mata a poesia, aí a geografia mata a poesia, ele fala assim, né? E todas as matérias matam a poesia. Por que não trabalhar com a poesia na matemática? Por que não trabalhar com a poesia na geografia? E aí fala assim, né? Eu achei muito interessante esse texto dele, porque embora seja tão antigo, é tão atual, né? Porque realmente eu acho que está acontecendo. Por que nossos adolescentes dizem que não gostam de poesia? Porque acham que, né, que a poesia é aquela que está no livro, é aquela que tem que ter a interpretação correta, né? Não, está errado, você interpretou errado, né? A gente não trabalha com o que o menino está sentindo, o que esse poema falou para ele, né? Não tem isso, como você falou, a gente não trabalha a palavra, a linguagem poética, né? Então a escola mata a poesia. Né? Ele dizia isso. Eu até coloquei isso na minha dissertação. Eu vou falar uma coisa aqui que é meio sensível, né? Mas eu acho que é isso daí mesmo, né? Por exemplo, você, eu tenho certeza que é uma boa professora de literatura e trabalha bem poesia em sala de aula, porque você é poeta, né? Mas uma das coisas mais terríveis na sala de aula é assim, o autoritarismo intelectual do professor de língua portuguesa ou do professor de literatura que se julga conhecedor, né? E quer que os estudantes, né, sigam exatamente o entendimento que ele tem. Ou então, o que é pior ainda, né? Quer dizer, ele usa a sala como plateia para querer demonstrar o seu grande conhecimento, que às vezes é um conhecimento superficial, mas ele, né, talvez até por isso mesmo, por ser um conhecimento superficial, ele usa, né, aquela plateia ali para
sabe, valorizar o pouco que ele conhece como se fosse uma coisa maravilhosa, né? Outra coisa também, eu acho que os professores leem muito pouca poesia, acompanham muito pouco, né, o que é feito de poesia, né? Quer dizer, então é uma coisa que, né, é uma, é uma ferramenta de trabalho, né? É uma coisa que usa, é como você vestir um jaleco, né? Como médico, tal, vai entrar, fazer a cirurgia, bota lá o jaleco. Então, o cara na véspera tem que ler um poema, preparar e tal, fazer uma interpretação, Uhum. né? Que ele vai fazer uma pesquisa no Google, ou então, quer dizer, não é uma coisa que parte dentro dele, né? Só que as crianças, os jovens são muito sensíveis, percebem isso. Então, eles absorvem isso, né? Entendem isso com a mesma artificialidade de uma aula, né, que é dada de física, né, avançada, que ele não entende nada, mas que ele está. Né? Então, eu acho que falta sinceridade no trabalho com a poesia, entendeu? Eu acho que falta assim Sinceridade. falta uma coisa que né? Quer dizer, nem todo mundo está preparado para trabalhar poesia em sala de aula, tem que reconhecer a sua humildade. E quando você não tem esse ferramental, quando você não tem essa coisa, a melhor maneira é você discutir isso coletivamente com o teu grupo, com os seus alunos. Oh, o que é poesia? Eu não entendo direito o que é poesia. O que você acha que é poesia? Você é uma construção de conhecimento a partir de uma constatação de que é uma coisa que não é fácil de se entender, né? Então, É. eu acho que é por aí. Eu tive uma experiência recente, né, numa escola lá na área rural, em Barro Preto, que eu fui lá dar uma colaboração assim, né, esporádica, ir lá uma vez, depois voltar e tal, tal, falar sobre literatura, essas coisas todas, né? Eu fiquei surpreso, assim, fiquei muito feliz, né, de ver que aquela comunidade lá, todo mundo, né, família, né, de gente que trabalha na roça, e como Hum. aquela garotada ela conseguia se expressar, né, através da poesia. Fiz esse desafio. Então, trago quem escreve poesia aqui, numa sala assim de 20 e poucos alunos, eu acho que quer dizer, mais da metade disse, não, eu tenho. Então, traga para a próxima aula para a gente, né? Rapaz, eu fiquei assim impressionado como isso foi enriquecedor, né, para eles que escreviam e para os outros que não escreviam, né? Que aquela poesia que talvez antes da minha chegada lá, né, uma coleguinha tinha debochado porque leu lá no caderno da outra, ei, que besteira, não sei o que, de repente ganhou um outro valor, quando aquilo foi visto, discutido e debatido, né, dentro daquele grupo e cada um foi colocando, né, foi se colocando em cima daqueles versos, né? Então eu acho que você trabalhar a poesia é experiência poética, entende? É. Experiência poética no sentido da você promover a escrita da poesia e você procurar usar o máximo desse sentimento dentro de você para você discutir e trabalhar, né, em cima do coletivo qual é o entendimento que se pode chegar ali naquele conjunto de pessoas sobre o que é poesia. É. Você falando assim me lembrou uma parte do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Eu sou apaixonada por aquele filme. Que o professor, quando o professor pede que os alunos escrevam um poema, e aquele Dote, que era o mais tímido, né? Não conseguia escrever e não escrevia, e ele chegou e botou a mão e começou a falar, o que é que você está vendo, o que é que você está sentindo, né? E ele ia dizendo, e aí, né, aí ele falou, pronto, você tem poesia dentro de você, né? Ele fala assim, você falando isso, me veio isso na cabeça, essa cena, né? Como a poesia está dentro da gente, né? E às vezes muita gente a gente não sabe como fazer com que esse aluno, né, demonstre, né? Isso aí. Eu adoro Esse esse filme. filme mexeu muito comigo. Esse filme mexeu muito comigo. Aprendi muita coisa ali. Me identifiquei É, com muita coisa. também. Foi, me fortaleceu muito aquele filme, né? Sim, muito. Então, eu me lembrei, assim, muito isso. Eu sempre mostro isso para os alunos, né? Eu normalmente costumo trabalhar com trechos do filme, quando eu não trabalho com ele inteiro. E esse, assim, eles costumam pensar, né? Eu falei, o que é que vocês pensam disso, né? E aí eles observam o quanto a gente tem isso guardado na gente, que, né, coisas que a gente pode aflorar, né?
E aí vem a questão do sentir a poesia, né? Outra coisa também, Lu, que eu acho importante você trabalhar esse, ah, esse sentimento poético, não só no texto poético, né? Quer dizer, você, por exemplo, citou um filme aí. É importante você mostrar isso no cinema, né? Sim, Você, né, quer dizer, você comentar uma cena, um filme, né, um quadro, né, quer dizer, uma música, né? Então, não precisa nem ter letra, não precisa nem ter letra, o sentimento que está naquela música, sim, né? Se você contar um pouquinho da história de Beethoven, né, ficando surdo, construindo sim, a sinfonia dele, né, alucinado para não perder a percepção dos movimentos da natureza, o vento, a mudança das estações, né? Quer dizer, rapaz, tudo isso é poesia, tudo isso são assim elementos que você pode, né, levar para dentro da sala de aula, né, ou para que você desperte essa coisa que está lá dentro do aluno, porque se não houver isso, a poesia vai ser só o quê? Uma estampa, né, que é, ele olha, oh, tudo bem, legal, e daí? Né? é, verdade. Tu liga, tá falando que eu subi muitas vezes na mesa. Eu digo, é uma cena também, né, do olhar a vida por outro ponto de vista, né, que é bem interessante também nesse filme, que chama muita atenção. Ele falou, subi muitas vezes na mesa, acho que todo mundo, na minha geração, todo mundo queria subir, para ver o mundo de uma maneira diferente, né? Pena que as letrinhas Deixa são eu ver. pequenas, eu nessa distância aqui não leio muito bem, não. Oi? Pena que as letrinhas dos comentários são muito pequenas, da distância que eu estou, É, não consigo ler muito é, bem. aqui, ó, são a poesia da vida no cinema, são muitos estímulos no cinema. A gente devia aproveitar mais isso, esse potencial poético. Patti Santana, Ramayana, meu grande professor de literatura no ensino médio, como eu amava suas aulas. Jamil, a escola, cadê? Aí. A escola que considera o humano em cada ser, esta sim pode estimular a arte, a sensibilidade que todos possuem. Deixa eu ver aqui, tem hora que some. Eu fico de cabeça para baixo para ver o mundo de outra ótica. Indy. Trocar saberes, né? Nunca impondo ou podando. E aí a conversa se deu muito bastante assim, né? Na escola. Deixa eu ver aqui. Através do estímulo dos sentidos, através dos sentimentos e da leitura. Experiência com um aspecto da imaginação, experiência poética e trocar saberes, né? É o que a gente está falando aqui mesmo, né? Na questão da poesia. Ô, Ama, você acha que a poesia serve para quê? Poesia serve para quê? Ó, eu falei do que serve para mim, né? A poesia para mim serve para eu tentar me entender e tentar entender o mundo, né? Quer dizer, é uma, digamos assim, é um caminho de, de busca do autoconhecimento, essencialmente, né? Eu acho que é isso daí. E tem um outro lado que eu acho que ela é assim um detonador, ele é um elemento catalítico, né, para você soltar, né, essa humanidade, esse sentimento que você tem dentro de você. Porque a sociedade humana hoje, ela está de tal forma que às vezes é complicado, é difícil você soltar essa alma, né? Esse sentimento poético que você tem dentro de você. Né? Os ambientes não favorecem isso. Né? A rotina de vida das pessoas não favorece isso. Né? O ambiente de trabalho é competitivo, né? A, tua, a tua jornada diária é cheia de coisas complicadas, é cheia de luta, é cheia de dificuldade, é cheia de riscos. Né? Então a gente está cada vez mais preso a determinadas coisas que vão fazendo com que você tem que ter assim né? Você tem que ser frio, você tem que ser racional, você tem que ter a rapidez, você tem que otimizar o teu desempenho. Né? Então acho que a poesia ela inibe, ela dificulta que você abra seu coração, que você mostre
a sua alma. Quer dizer, a poesia serve para isso, mas a vida que a gente leva não favorece isso. Então, a poesia é uma coisa que te ajuda a se libertar desses impedimentos, desses muros, dessas amarras, para você se soltar. Porque se você passa a se conhecer melhor, você também tem mais condições de partilha, de se dar, né? Você começa a entender que aquilo que você quer receber dos outros, que todo mundo quer receber, né? Muita coisa de todo mundo, né? O ser humano é um artista, né? Que está no meio do palco da humanidade, que ele quer a reciprocidade. O ser humano é gregário, ele não vive sozinho, ele quer o reconhecimento do outro, ele quer o afago do outro, né? Né? Então, eu acho que você começa a entender que essa troca, né, ela vai ser cada vez mais gostosa, ela vai ser cada vez mais intensa, né, vai ser cada vez mais assim gratificante, se você também, né, na proporção do que você se dá, na proporção do que você se mostra, do que você é capaz de oferecer para o outro, né? Agora, sendo firme, não é conciliar, não é querer ser bonzinho, não é querer bancar assim, né, o bom moço ou a boa moça, é você ser autêntico, né? Quer dizer, isso não vai dizer que você tem que ser sempre cordato, ter sempre um anjo, você tem que ser o que você é, né? Agora, você tem que, nessa caminhada, entender bem que você é um processo, né? E que tem muita coisa que você faz que não é legal. Não é legal para o outro, nem é legal para você. E que você tem que se refazer. Eu acho que a poesia ajuda muito nesse processo daí, né? Nessa reciclagem que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, né? Com a gente, com as nossas relações, né? E com a nossa maneira de se colocar diante do outro, né? Eu, É verdade. Otávio Paz tem uma passagem do livro dele que ele fala que a poesia é entrar no ser, né? Ele com fala de poesia, no certeza. final ele só fala isso, a poesia é entrar no ser. É Uhum. bem profundo, né? É isso aí que você disse, né? É isso, entrar no ser. Neruda diz uma coisa parecida, né? Não É, sei, não me lembro do verso, mas ele diz uma coisa parecida também. Aliás, bem todos os parecido mesmo. poetas acho que falam isso de uma maneira ou de outra, vão acabar falando isso daí, né? De uma maneira ou de outra falam, né? Mais ou menos isso aí. É bem interessante mesmo. Falar de poesia, a gente fala que é a noite toda. A Filigra está aqui falando, a Jambi, o pessoal está aqui super troca intensa, adora sua fala. Ai de nós se não fosse a poesia. Poesia, para mim, serve para respirar, sem tirar. Serve para ver o ser. O poema, Filigra falou que a poesia não serve para nada. A pergunta é, o que é o nada? O poema é que serve para alguma coisa. A poesia serve para nada, né? E esse nada, nada, nada acaba sendo um tudo, né? Na vida de alguém. Aí é uma discussão semântica. A Pliga gosta muito dessas provocações. Mas a poesia serve, né? Poesia e o poema. A poesia é um poema. Estou falando a poesia é a entidade, né? E o Uhum. poema é É o né? É a físico, né? expressão dessa entidade. É a parte física, né? Da coisa. A poesia é gozar sem ver. Que maravilhoso. Rama, assim, tá adorando mesmo a nossa conversa. O pessoal tá gostando muito também. A gente tem que falar mais de poesia, né? Sinal que as pessoas Com gostam, tá certeza. vendo? As pessoas gostam que fale de poesia. Para quem não conhece, assim, que não sabe, que não estava no iníciozinho, Ramayana foi meu professor, né? Logo quando ele chegou aqui em Ilhéus, né? Retornando. Foi um dos que me incentivou. Vendo uma redação minha, falou que eu tinha, né? Ela levava jeito e tal. Foi uma redação de um dia que eu não estava bem, eu acho que eu estava botando ali para fora um monte de coisa. Não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro disso. E tive o prazer também, né? Meu primeiro livro publicado, quem foi que escreveu o prefácio? Deixa eu pegar ele aqui. Esse meu primeiro livro, lógico, né? Quem ia ter que fazer o meu prefácio. Assinado aqui, ó, na Maiana Vargas.
Né? Que foi um presente para mim. Eu vou comentar sobre essa apresentação aí, né? Ah, Ah, tem um amigo nosso que leu essa apresentação, né? Eu já tinha feito assim a apresentação de alguns livros aqui, né? De alguns autores. Aí ele disse, rapaz, você elogia todo mundo, você diz que todo mundo é bom, não sei o que e tal. Digo, rapaz, mas ó, fique atento porque, né, eu acho que essa figura aqui vai dar o que falar, vai fazer uma, né, vai fazer uma trajetória enquanto poeta muito interessante, né? Aí eu nunca mais comentei isso com ele, mas depois dessa live eu vou comentar. Tá vendo? Ó, você falou lá atrás, obrigada, olha só quem é fico hoje. honradíssima. Fico honradíssima. Imagina. Hein? Ele, fico muito honrada com isso. Tira da Não, gaveta, você. ótimo. Então, esse foi o primeiro livro, não tem mais edição dele, não. Mas ele escreveu, né? Ele colocou, o título foi Nova Lua Cheia, né? Remetendo bastante, assim, a, esse livro aqui. Ele foi um editor, né? Que é um editor hoje, foi editor em França, que convidou para fazer esse livro. Eu achava que eu nunca ia fazer um livro na vida, né? Mas fiz, né? Então, foi o primeiro, né? O primeiro passo. E você estava na minha caminhada, né? Continua na minha caminhada, né? Espero que por muito tempo ainda. A gente tem um projeto aí, né? Do livrinho juntos, né? Talvez dê Mas eu não certo, não é consegui isso? desenvolver, mas eu não consegui desenvolver, Mas a gente tem tempo. com E, gente, a certeza. Maiana, assim, eu amei. É porque eu estou gostando muito de escrever para criança, né? Eu, sei lá, acho que eu me descobri nisso, né? Eu estou gostando muito de escrever para criança. Escrever historinhas, assim. Como Eu aquela que acho eu te muito, mostrei. eu acho muito difícil escrever para criança, muito difícil. Para mim é muito difícil, é muito difícil. Porque acho que a criança tem que ser um discurso que chegue a ela muito, né, muito tranquilamente. Eu não consigo isso. Eu acho que minha escrita, minha linguagem, né, por mais que eu tente, não consegue ser tão simples ao ponto de, né, ser bem aceita por uma criança. Não? Eu tento, mas é complicado, complicado. Tem uma pergunta aqui, ó, para você, Efson. Efson Lima pergunta assim, professor Ramayana, o que levou o senhor a fazer parte da Academia de Letras de Ilhéus? Como o senhor avalia essas agremiações? Ó, eu entrei na Academia de Letras depois de ter sido convidado duas vezes pelo professor Dorival de Freitas para entrar para a academia. Né? Da primeira vez que ele me convidou, isso lá nos anos 90, 80 e pouco, sei lá, não me lembro. Aí eu disse para ele o seguinte, pô, será que né, eu tenho, eu serei uma pessoa interessante para a academia? O que eu posso fazer na academia? Eu não tinha muita noção para que servia a academia, né? E aí ele disse, tudo bem, né? Mas era uma época que você, para entrar na academia, você tinha que percorrer os acadêmicos, fazer uma visita de cortesia, solicitar que eles, né, votassem em você, etc. E tal. E eu me neguei a fazer isso. Uhum, Né? Eu acho que é uma honraria que deveria ser por merecimento. A academia reconhecer que determinada pessoa, como nós fazemos hoje, né? Aí você convida para ela ingressar na academia. Se houver mais de, né, um indicado, a gente vai fazer uma votação interna, né? Então, ver quem realmente merece entrar. Aí depois fui convidado a segunda vez também por Dorival, né? Aí era disputar a cadeira de Jorge Amado. Eu sou muito ligado a Jorge Amado, um autor que eu conheci, uma pessoa que eu, né, minha bateria está acabando. Aí eu me interessei, eu escrevi uma carta para a academia, né, uma carta essa que a Dorival encaminhou a Arléu, né, expondo qual era a minha vontade, né,
por que eu gostaria de entrar para a academia, né? Disputei essa cadeira, a cadeira 23, com Paulo Cidade, mas também me recusei a ir lá, né, cabalar voto para mim. Fiquei na minha, né? Sabia que não ia entrar, porque, evidentemente, não fiz nenhum movimento, né, em busca disso, né? E Uhum. aí, pela terceira vez, né, que foi em 2018, 2018, eu fui indicado. Aí sim, aí eu aceitei e entrei. Eu considero a academia, né, muito importante. Tá? Só o fato de uma cidade ter uma academia que reúne, né, não só os escritores, mas pessoas que pensam, pessoas que atuam, né, que são produtores culturais, e tal, isso já é uma coisa importante, já é uma referência. Então, acho isso muito, muito importante. Considero também que é importante a troca de conhecimento e de experiências que se estabelece no âmbito da academia, né? Porque são pessoas que atuam em áreas que são áreas assim que realmente têm um impacto direto, né, na produção cultural da cidade, né? Você tem ali educadores, você tem ali juristas, você tem, né, e pessoas experientes, né, misturadas com Uhum. pessoas novas que estão chegando com todo o gás, né? Como, por exemplo, a Lu Oliveira, né? Que tem uma caminhada, né, mais longa do que a nossa, né? A geração mais antiga. Então, acho que isso daí é uma produção de pensamento, né, que ela é muito relevante, ela é uma referência, esse pensamento ele não fica fechado ali dentro da academia, né? Ele tem um retorno, né, para a comunidade, né, através de cada um desses acadêmicos, que é mais do que um formador de opinião, né? É um agente cultural ativo, né, de um reconhecimento, né, da comunidade, né, que é referência para algumas coisas, né? Então isso contribui, né, para para, digamos assim, para esse conjunto que nós chamamos de cultura da cidade, né? E a troca que a academia faz com outros setores, né? A academia ela não se fecha em si, não é só os acadêmicos, ela é um espaço que está aberto, né, para diversas manifestações, né? Para, de vez em quando, saraus com músicos, né? Performances do pessoal do teatro. Quer dizer, também tem um lado de ser importante, porque É. ela também, de uma certa forma, pode usar o seu peso para legitimar determinadas manifestações. Por exemplo, nós fizemos uma série de saraus, né, que foram interrompidos por conta dessa época da Da pandemia, mas a pandemia. gente recentemente, né, ano passado, fizemos uma série de saraus, que nós trouxemos para dentro da academia uma garotada da periferia que faz uma poesia de rua maravilhosa. Foi Maravilhoso. um, foi um Rap encanto, de né? Quer rua. dizer, É. exatamente, uma poesia misturada com música. Quer dizer, isso Sim. aí, o reconhecimento da academia para essa produção foi importante para esses jovens também, né? E a gente, em contato com eles, aprende muito, né? Quer dizer, né? Eu acho que a academia ela é importante, sim. Eu acho que essa E eu acho visão, que né? eu acredito que a função dela é justamente essa. Porque muitas vezes o que acontece com a academia de letras de vários lugares é aquele lugar que é fechado, que só existe, né, as pessoas que estão lá, não é aberta né, a população. E eu acredito que de um tempo para cá a Academia de Letras de Ilhéus tem feito esse trabalho de venham conhecer, né? Isso aqui pertence a vocês também. E não era assim antes, né? Eu passava assim, o que será que acontece aí dentro, né? A gente ficava meio assim, né? E hoje eu sinto que ela está um pouco, né? Ela está tentando, né, abrir as portas, mostrar realmente que não é aquela coisa, né, formal que tem que ficar lá dentro fechada, né? Parece que não entra mais. Eu acredito que tem mudado. Eu acho que o pensamento acadêmico no Brasil, de um modo geral, né, ele está deixando de ser conservador, porque, quer dizer, os conservadores estão morrendo, né? Eu acho que está havendo uma renovação, né? Quer dizer, então,
os autores novos que estão entrando já têm uma outra visão de mundo, já têm uma outra visão de arte, uma outra visão de cultura, uma outra visão de literatura, já são mais interligados, né, com outras formas de expressão. Então, eu acho que a academia está deixando de ser aquela coisa, né, naquela feição século XIX, né, para ser uma coisa que está buscando se inserir nesse mundo mais dinâmico, né, dessa atualidade tão conturbada que a gente está vivendo. Né? Eu acho importante isso. Verdade. É isso. Gente, ó, a live está salva, viu? Pode deixar que está lá salva. O pessoal está falando da minha gata que apareceu aqui no vídeo. Apareceu minha gatinha aqui atrás, não foi? Uma delas. Ela adora ficar na estante de livro aqui. Uma delas, né? Que são 5 aqui. Gente, venham participar da academia antes que seus membros morram, filigra. Mas é isso mesmo. A função, eu acredito, né, nessa função mesmo da academia que tem mudado, graças a Deus, né? Agora, A gente vai, a gente já está quase dando o horário da segunda. tá, mas só uma coisa importante sobre a academia. Sobre a academia. Eu acho importante que a comunidade entenda que a academia vai ser aquilo, né, que a comunidade também vai fazer dela. Né? Porque acontece muita coisa interessante na academia que às vezes a comunidade não participa. Né? Quer dizer, a academia às vezes recebe assim, convidados que dão palestras interessantes, né? Momentos assim, né? Que são assim, muito, muito, muito importantes, que trazem, né, coisas novas, e a frequência é muito baixa, quer dizer, as pessoas não vão. Né? Então, quer dizer, a academia é aquilo, né, é a soma dos acadêmicos e a resposta que a comunidade dá àquilo que é produzido dentro da academia. Né? Então, a academia ela não é fechada numa redoma, ela é um espaço aberto, né? É um espaço que precisa cada vez mais ser visitado, cada vez mais ser partilhado, né? Pode ser usado como pesquisa, né? Tem uma biblioteca, né? Os professores podem utilizar para que se busque mais conhecimento sobre os autores regionais, coisa que pouquíssimos professores fazem. Né? Então, a academia é um centro de conhecimento. Né? Uma parte está viva, né? São as pessoas que estão lá, outra parte é o seu acervo. Por mais desorganizado que possa estar esse acervo, né? São fontes importantes para se conhecer a cultura, a literatura da nossa região. É isso mesmo. Concordo com você. Peliga está falando, a comunidade fica com medo de se relacionar com os imortais. Mas ali somos todos mortais, né? Olha, o imortal é a poesia, né? A literatura que é imortal. Mas a poesia que é imortal. E nós não somos fantasmas, então nós somos simples mortais. Exatamente. Aberto para o povo, acho que é essa a função mesmo nossa e é o que a gente está fazendo, né? Tentando fazer também aqui. Eu mesmo, sempre que eu tenho oportunidade, eu levo meus alunos. Até no ano passado, eu levei uma turma do noturno, né? Eu comecei a dar aula à noite, no curso técnico, e eu levei turmas minhas, assim. E eles falaram que eles nunca... Um dizia, eu nem sabia que isso existia. Outro dizia assim, eu sempre passei aqui na frente, mas eu achava que não podia entrar. E uns não sabiam nem para que serviam, né? E uma daquelas conversas, né, que tinha conversa com os escritores, eu levei, e eles acharam, e até hoje eles me falam sobre isso, sabe? Dessa ida lá, né, de ter ouvido das pessoas e tudo, os adultos, né, do EJA. E é muito interessante essa troca, né? É importante. Aí quando você trabalha com os alunos que dizem isso para você, você realmente entende que realmente é isso que você tem que fazer, né? A comunidade tem que estar realmente presente, né? E tem um link que é feito com muita dificuldade ou não é feito, que eu acho que é uma coisa muito importante. A academia ela pode ser um excelente suporte para a cidadania. Né? A academia ela pode contribuir muito no sentido de revelar, né, elementos, né, que sirvam para fortalecer a nossa identidade cultural, a nossa história. Né? Quer dizer, o valor desse passado literário que a gente está comentando aqui,
a relação de tudo isso com o dia a dia, com o que aconteceu e com o que acontece na nossa cidade, né? Como a literatura pode ser envolvida em determinados movimentos, né? Pró-cidadania, né? Na luta pela sustentabilidade, na luta por um mundo melhor, né? Nas questões que afetam diariamente, né, o nosso dia a dia, né? Então, esse link pode ser feito. Hoje, por exemplo, eu estava num grupo de WhatsApp discutindo a questão da mineração, né? Saiu aí hoje nos blogs que o Porto Sul e tal está sendo, né, iniciada realmente mais uma etapa da obra e tal. Então discutia-se, né, se essa mineração será benéfica ou não, né, para a nossa região, né? Aí eu, né, fechei lá minha posição com o poema de Drummond, né, Confidências do Itabirano. Ele nasceu numa cidade, né, uma cidade que era no centro da mineração de ferro, então ele faz um poema na Confidência do Itabirano, que ele vai dizer, né, 80% de ferro nas calçadas, 90% de ferro nas almas. É a maneira dele se expressar de como uma cidade, né, em que existe mineração de ferro, ela fica completamente né, empoeirada, com aquele pó preto, né? Aí ele vai terminar a estrofe dizendo, né, e esse alheamento, né, quer dizer, essa falta de comunicação, né? Eu passei por Itabira, né, quando eu era jovem, então era uma cidade cinzenta, então ninguém se comunicava, janela fechada, porta fechada, né? Então a melhor maneira de eu expressar, né, a minha preocupação com, né, o que a mineração pode trazer, eu mostrei num verso de Drummond. Melhor do que qualquer discurso, né? Imediatamente vendo as mensagens. Então, eu acho que, quer dizer, a academia ela é isso também. Ela tem ela tem assim uma força tão grande, né? Acumulada na humanidade das obras que estão ali, que elas são referência para as muitas lutas que se travam no dia a dia da cidade, né? Os professores também precisam ter sensibilidade para isso, né? Isso, verdade. Peligra está se despedindo aqui, que precisou sair, mas a gente também já vai encerrar, porque o Instagram já está avisando aqui de novo. Ou a gente Então, vai ter que marcar uma outra live, né, amanhã? A gente começar vamos mais. encerrar, que eu acho que deve estar assim, já saturando o pessoal de tanta conversa. Pois é. Adorei, viu? Assim, para mim é uma honra, né? Lógico, conversar com você. E nosso papo aqui acho que daria muitas lives. O pessoal está participando, está gostando. Agradeço a todos aí, né? A participação, as conversas, as perguntas. Eu adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Foi muito bom, porque me emociona muito falar com você nessa posição hoje, né? Diferente daquela, que era do professor e a menininha lá escrevendo seu textozinho todo comovido, né? Então, para mim foi muito bom. E agradeço que teve paciência para me ouvir. Obrigada, gente. Gratidão, viu? Até a próxima quarta-feira que vem a gente tem mais um outro convidado. Tchau, gente. Beijo, Rama. Obrigada. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite.